Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre foco narrativo, tá? Nós vamos estudar sobre a visão do narrador dentro de uma narração, dentro de uma história contada, certo? A nossa aula de hoje está baseada a partir da página 95 do livro Se Liga na Língua, certo? Do 9º ano, tá? Mas esse é um conteúdo aí que serve para o 7º, que serve para o 8º, 9º, certo? E para você também que vai fazer aí o Enem ou algum concurso público, tá bom? Então, primeiro, vamos ver o que o livro traz de informação acerca desse assunto. Lá na página 95, o livro traz a seguinte informação que nós vamos explicar aos poucos nesse vídeo. O seguinte, o foco narrativo. O narrador é a voz escolhida pelo autor para relatar os acontecimentos em uma narrativa de ficção. Esses acontecimentos são apresentados a partir de um ponto de vista que é chamado de foco narrativo. Então, o foco narrativo é o ponto de vista desse narrador, tá? Esse narrador que é a voz do autor dentro da história, é quem conta essa história. Dependendo do foco narrativo, o resultado é diferente, pois criam-se histórias que são mais confiáveis ou menos confiáveis, ou histórias que podem valorizar os elementos internos ou externos dos personagens, entre muitos outros efeitos. Ainda que você já tenha tido a oportunidade de refletir sobre o narrador em momentos anteriores nas atividades desta sessão, você poderá associar sua observação a alguns elementos da teoria das narrativas. Quando eu falo de momentos anteriores, quando o autor fala, nós também podemos pensar que esse conteúdo vocês estudaram lá no 7º ano, tudo bem? Ou até em séries anteriores a essa, né? E, gente, nós vamos ver que é um conteúdo muito tranquilo, mas também que requer muito da nossa atenção, tá? Então, vamos esmiuçar um pouco esse conteúdo, vamos entender de forma prática esse conteúdo. Então, vamos entender o foco narrativo da seguinte forma. O foco narrativo é a voz que conta a história. Quando nós estamos lendo uma história, certo? Quando nós estamos lendo uma narrativa, nós vamos perceber que existe alguém contando aquela história. Existe uma voz que representa o autor para contar essa história. E nós vamos chamar essa voz de narrador, certo? Então, o que nós devemos saber sobre essa figura chamada narrador? Nós vamos ver que esse narrador ele pode assumir duas facetas, que seriam: ou ele conta a sua própria história, ou ele conta a história de outro, certo? Então, vamos guardar esse duelo aí. Ou ele está contando uma história que é sua, ou ele está contando uma história que é de outro personagem, certo? Se ele conta uma história que é sua, ele é um narrador de primeira pessoa, certo? Ele conta uma história que é dele mesmo. Então, ele vai usar pronomes como eu, minha, meu, certo? Palavrinhas que vão te dar dicas de que ele está contando uma história que é dele mesmo. Tudo bem? Agora, se ele conta a história que é de outro, ele é um narrador de terceira pessoa. Ele vai contar uma história que de outra, né, de outro ser. Pode ser pessoa, pode ser animal, né? Dependendo do personagem daquela história, mas ele está contando uma história que é de outro, certo? E aí nós vamos ter pronomes como ele, ela, seu, sua, certo? Nós vamos ter lá
algumas dicas no meio do texto que vão nos fazer entender que se trata do narrar, ou seja, do contar, né, a história que não é dele, que é de outro. Bem, ainda entendendo um pouco mais sobre essa figura do narrador, nós vamos ver que se ele conta sua própria história, se ele é um narrador de primeira pessoa, ele é um narrador que também é um personagem. Então, ele é um narrador personagem, certo? Agora, se ele narra a história em terceira pessoa, ele pode ser de dois tipos. Ou ele vai ser um narrador onisciente. Onisciente tem a ideia de ter todo o conhecimento. Ele sabe tudo dos personagens dessa história. Ele sabe até o que os personagens sentem e aquilo que os personagens pensam. Tudo bem? Ou ele vai ser um narrador observador. Ou seja, ele narra a história dos outros? Narra. Porém, ele só narra aquilo que ele vê. Ele não demonstra nenhum conhecimento sobre os pensamentos, nem os sentimentos dos personagens. Ele só vai narrar, ele só vai contar sobre aquilo que ele está observando. Então, vamos resumir aí os 3 tipos de narrador que nós temos, certo? Primeiro, narrador personagem, conta a sua própria história. Ele conta uma história, mas ele conta uma história que é dele e ele participa dessa história, tudo bem? O narrador onisciente, ele conta a história que é do outro, mas tem todo o conhecimento sobre quem narra. Ele sabe sobre os pensamentos, os sentimentos, certo? Ele sabe tudo sobre os seus personagens. E nós temos o narrador observador, que narra as ações que observa. Ele conta a história do outro, mas ele só está narrando aquilo que provavelmente ele observou numa cena, tá? Então vamos analisar, pessoal, isso que nós acabamos de falar em textos que nós temos no próprio livro e até textos que, se vocês se permitirem entender através da explicação desse vídeo, vai ficar mais fácil para vocês responderem as atividades, os exercícios que vão vir por aí, tudo bem? O primeiro vai ser o fragmento, né, do romance A Máquina, de Adriana Falcão, que nós lemos no início desse capítulo, tudo bem? Que diz o seguinte: vivia em Nordestina, mesmo ali na rua, debaixo, uma moça. Olha, ele não está contando uma história que é dele, ele está falando de uma moça que apertava os olhos pela metade quando olhava. Porque Antônio, olha, ele chamou outra pessoa, porque Antônio era completamente apaixonado. Olha só, ele sabe os sentimentos que Antônio tem por essa moça. Olha só, ele está contando uma história que é do outro, mas ele sabe de tudo. Ninguém sabe dizer até hoje se o que endoidecia ele era o olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Entenda-se por todo, inclusive o perfume que ela ia deixando por onde passava. Antônio que para cada pessoa era um, para Carina era somente o rapaz que sempre dava um pulo na casa dela quando largava do trabalho. Olha, ele sabe até acontecimentos passados, no momento que eles largavam o trabalho e ia para a casa da moça. Depois foi diferente, mas só depois. Só depois que as coisas todas mudaram. Então, nós temos aí um narrador que ele conta uma história que é dos outros, mas ele sabe de tudo. Então, gente, nós temos aí um exemplo em que o narrador, ou seja, aquele que conta a história é um narrador onisciente, que sabe de tudo. Vamos analisar outro fragmento que nós vamos encontrar no exercício 2, da página 96.
Bruno desceu as escadas correndo até a ultrapassou na descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na sala de jantar quando ela chegou. Ele observou, então ele está falando de Bruno, né? Ele observou-a. Cuidado para não se confundir, achar que observou, oba, é um observador. Vamos continuar lendo para ver se é isso mesmo. Sem dizer nada, por um momento, e pensou consigo, ele pensou consigo, o narrador sabe dos pensamentos do cara, que ela não devia ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois as órbitas dos olhos estavam mais avermelhadas do que de costume, como os seus próprios olhos ficavam quando ele criava confusão e se metia em encrenca e acabava chorando. Olha aí, só por causa desse pensou consigo, o narrador vai ser ainda onisciente, porque ele sabe de alguma coisa dos pensamentos e sentimentos desse personagem. Um terceiro exemplo aí, agora, que vai ser visto no livro de vocês, na página 97, no exercício 3, tá? Acompanhe a leitura e aí eu vou marcar algumas palavras para nós sentirmos que tipo de narrador nós temos aí. Um criado fiel. Até receber o convite do secretário da Marinha, nem remotamente pensava em perseguir o Narval. 3 segundos depois, sentia que minha verdadeira vocação era livrar o mundo do monstro. Retornava de uma expedição cansativa, ansiava por repouso, queria voltar a meu país, reencontrar os amigos, descansar no meu apartamento. Esqueci de tudo, aceitei o convite entusiasmado, chamei meu criado. Então, gente, eu poderia aí marcar outras palavras, tá? Conheci-o, que era o nome do empregado. Era um rapaz delicado, que me acompanhava em todas as viagens, um corajoso Flamengo de quem eu gostava e que me pagava na mesma moeda. Fleumático, metódico, cuidadoso, pouco se admirava com as surpresas da vida. Muito hábil, com as mãos e sempre pronto a qualquer trabalho. Convivia com os pesquisadores e cientistas do meu meio. Então, pessoal, olha, eu poderia marcar outras palavras, mas aí eu marquei algumas palavras que mostram para nós que esse é um personagem que ele conta a sua própria história, ele é um narrador de primeira pessoa, ou seja, gente, ele é um narrador personagem. Então vamos recapitular aí os tipos de narradores que nós temos. O narrador personagem conta a sua própria história, é um narrador de primeira pessoa, certo? Onisciente conta a história do outro, mas tem todo o conhecimento sobre quem narra. Ele sabe os pensamentos e os sentimentos dos seus personagens. E o narrador observador, que narra as ações que simplesmente ele só observa. Mas ele não tem conhecimento dos pensamentos, nem dos sentimentos dos seus personagens, tudo bem? Bom, pessoal, eu vou deixar aí para vocês os exercícios do 1 ao 3, né? Exercício de 1 a 3. Nas páginas 95, 96 e 97, tá? Façam aí com carinho, dedicação, fotografem e enviem para a professora em seguida. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de deixar o seu joinha. Olha, deixe de deixar, estou sendo até redundante, mas deixe seu like. Se inscreve aí no canal da professora para incentivar a professora a continuar fazendo esses vídeos para vocês, tá? E compartilhe aí com um colega que precisa, né, entender esse conteúdo. E também um colega que anda faltoso, procura por alguém e fala assim, olha, você está perdendo coisa importante.
Assiste essa aula aqui da professora. Vamos fazer uma corrente do bem aí, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal!